Algo absolutamente alarmante foi descoberto em uma das zonas mais perigosas do planeta, e está rodando pela internet como uma bomba prestes a explodir. Em uma floresta abandonada de Chernobyl, um drone registrou uma imagem que está causando uma verdadeira corrida para entender o que realmente está acontecendo por lá. Antes que a verdade suma ou seja encoberta, veja o que foi captado nesse momento que chocou a todos e pode ser um dos maiores mistérios deste século. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos como este. A explosão foi detectada na Suécia antes da União Soviética admitir o acidente. A explosão de Chernobyl em 26 de abril de 1986 trouxe consequências avassaladoras. No entanto, o governo soviético tentou manter o acidente em segredo, sem revelar o nível de devastação. A situação tomou um rumo inesperado quando, quase 2 dias depois, a Suécia detectou partículas radioativas em uma usina nuclear local. Esse fenômeno ocorreu a mais de 1.000 quilômetros de Chernobyl e foi suficiente para alertar as autoridades suecas sobre um vazamento nuclear de grande proporção. A detecção de partículas radioativas na Suécia causou alvoroço, pois isso indicava que a radiação estava se espalhando pela Europa. Autoridades e cientistas suecos começaram a investigar imediatamente, isolando funcionários e realizando testes em equipamentos de segurança. Quando os resultados dos exames confirmaram que os níveis de radiação estavam elevados, eles souberam que algo catastrófico havia acontecido e, rapidamente, desconfianças surgiram de que a origem estava na União Soviética. A intensidade da radiação era tamanha que a contaminação se espalhou para outros países europeus em questão de horas, atravessando fronteiras sem que ninguém pudesse contê-la. Isso impactou a segurança pública de toda a Europa, pois a quantidade de partículas radioativas presentes no ar afetava a qualidade do ar e os sistemas agrícolas e hídricos de vários países. Os cientistas suecos ficaram alarmados, pois os níveis eram tão altos que indicavam um acidente de proporções inimagináveis, tornando-se um alerta sombrio para o mundo. Em pouco tempo, outros países europeus começaram a detectar partículas radioativas. A pressão internacional aumentou, com diversos governos exigindo uma explicação da União Soviética. Esse sigilo exacerbado e o silêncio por parte dos soviéticos causaram tensões diplomáticas. A Suécia, por ser o primeiro país a registrar a presença de partículas, teve um papel crucial em pressionar a União Soviética a responder sobre a catástrofe. Sem alternativa, o governo soviético se viu obrigado a quebrar o silêncio. Finalmente, em 28 de abril, a União Soviética confirmou o desastre em Chernobyl. A admissão foi forçada pela pressão global e pelos alarmantes níveis de radiação detectados fora de seu território. Somente depois dessa revelação o mundo inteiro pôde ter noção da verdadeira extensão do acidente. O evento destacou as complexidades políticas da Guerra Fria e trouxe à tona o risco global que acidentes nucleares representam, moldando a percepção da energia nuclear e as políticas de segurança internacional. A nuvem radioativa de Chernobyl chegou à América do Norte. Embora Chernobyl ficasse do outro lado do mundo, as consequências da explosão não se limitaram à Europa e se espalharam por quase todo o hemisfério norte. A radiação viajou milhares de quilômetros pelo ar, e em pouco tempo, traços dessa nuvem radioativa foram detectados na América do Norte. Esse impacto global foi uma surpresa, pois ninguém imaginava que a contaminação de um acidente nuclear pudesse chegar tão longe. A chegada da radiação à América do Norte gerou grande preocupação entre cientistas e autoridades. Níveis baixos de radiação foram detectados em regiões do Canadá e dos Estados Unidos, forçando órgãos de saúde e segurança a implementar medidas de monitoramento. O fenômeno colocou em xeque o entendimento científico sobre a dispersão radioativa e a capacidade da radiação de atravessar continentes, algo que até então era visto como um cenário improvável. A notícia da chegada da radiação assustou a população norte-americana. Os noticiários locais transmitiam as descobertas e instruções de prevenção, aumentando a conscientização sobre os riscos da exposição à radiação. Apesar dos níveis de contaminação serem baixos, a presença de partículas radioativas tão distantes do acidente evidenciava a ameaça da energia nuclear e alertava a população sobre a possibilidade de acidentes futuros. A nuvem radioativa de Chernobyl levou países ao redor do mundo a reforçarem seus sistemas de monitoramento. Os efeitos da radiação foram sentidos de forma global, forçando as nações a questionarem as políticas de segurança nuclear. Desde então, cientistas passaram a realizar estudos mais profundos sobre os efeitos de partículas radioativas em humanos, plantas e animais, promovendo uma transformação nos padrões de segurança nuclear internacional.
A presença da radiação de Chernobyl em países distantes é um lembrete constante dos riscos que a energia nuclear pode representar. Décadas depois do acidente, as partículas radioativas ainda podem ser encontradas em solo e ambientes afetados pelo vento. Esse legado nos faz questionar a segurança da exploração nuclear e serve como uma lição global, reforçando a importância de regulações rígidas e medidas preventivas para evitar futuros desastres. A Floresta Vermelha e sua transformação macabra. Chernobyl foi cercada por uma área rica em vegetação, que após a explosão, se transformou. A radiação queimou as árvores, deixando as folhas com um tom avermelhado intenso e assustador. A Floresta Vermelha nasceu como um testemunho silencioso do impacto imediato da radiação, e as árvores que antes eram verdes tornaram-se um símbolo visual de devastação. Hoje, a Floresta Vermelha é considerada uma das áreas mais radioativas do mundo. Apesar de ser uma zona desabitada, sua radiação continua perigosa. Visitantes e pesquisadores que se aproximam do local são orientados a permanecer por um curto período e usar equipamentos de segurança. Mesmo após tantos anos, o solo e as árvores ainda emitem níveis elevados de radiação, tornando-a um local inóspito. Com o passar dos anos, a natureza começou a se recuperar, e algumas espécies de animais retornaram para a Floresta Vermelha. Entretanto, esses animais vivem em um ambiente severamente contaminado, e o impacto da radiação é evidente em muitos deles. A natureza encontrou uma maneira de sobreviver, mas os efeitos da radiação nos organismos mostram que essa recuperação está longe de ser completa. Cientistas visitam a Floresta Vermelha regularmente para estudar as consequências da radiação em plantas e animais. Muitos dos organismos apresentam mutações, e algumas espécies de plantas se adaptaram para sobreviver em solos tóxicos. Os estudos desses ecossistemas radioativos ajudam a entender como a radiação afeta o DNA de diferentes espécies e quais adaptações ocorrem em ambientes extremos. A imagem da Floresta Vermelha se destaca por seu silêncio e aspecto sinistro, que refletem o perigo invisível da radiação. Mais que um lugar abandonado, ela é uma lembrança dos erros humanos e do poder destrutivo da energia nuclear quando não é controlada. A Floresta Vermelha é uma ferida aberta que nunca se curou, um lembrete constante do que Chernobyl realmente significa. Animais mutantes em Chernobyl. Quando o desastre de Chernobyl aconteceu, as pessoas foram evacuadas, mas os animais e as plantas permaneceram. Sem interferência humana, a fauna continuou a se reproduzir e adaptar-se, mas em um ambiente altamente radioativo. A exposição à radiação causou mutações em várias espécies, deixando rastros visíveis do impacto nuclear no ecossistema. Animais nascidos após o desastre apresentaram diversas deformidades. Cientistas registraram alterações nos pássaros, como asas e bicos deformados, roedores com patas malformadas e anfíbios com mutações em seus sistemas internos. A quantidade de deformidades observadas fornece dados valiosos para compreender os efeitos da radiação em organismos vivos. Apesar das condições extremas, várias espécies conseguiram se adaptar. Embora a radiação continue afetando sua saúde, esses animais demonstram resiliência. Estudos revelam que certas mutações, apesar de serem consideradas deformidades, podem ajudar na adaptação ao ambiente hostil de Chernobyl, mostrando a capacidade adaptativa da natureza. Cientistas realizam experimentos com os animais da região para avaliar a taxa de mutações e o comportamento de espécies expostas à radiação. Esses estudos são essenciais para entender como a radiação impacta o DNA e o desenvolvimento dos organismos. Os resultados podem fornecer informações para futuras políticas de proteção e emergência em áreas com risco de contaminação. A presença de animais sobrevivendo em Chernobyl gera fascínio e preocupação. Suas adaptações e mutações fazem com que se tornem símbolos de um ecossistema desfigurado. A natureza, forçada a sobreviver em meio à radiação, lembra os humanos dos perigos que a energia nuclear mal administrada pode causar. A zona de exclusão de Chernobyl e o surgimento de comunidades autossuficientes. A zona de exclusão de Chernobyl foi estabelecida para impedir a exposição das pessoas à radiação mortal. No entanto, contra todas as expectativas, algumas pessoas, conhecidas como Samozélio ou os que voltaram, escolheram viver dentro dessa área proibida. Elas encontraram formas de se tornarem autossuficientes em um território que, teoricamente, é inabitável, criando comunidades isoladas que sobrevivem com agricultura própria e sem os recursos que o restante da sociedade desfruta. A maioria dos Samozeli é composta por idosos que retornaram logo após a evacuação, recusando-se a abandonar suas casas e suas terras ancestrais.
Apesar dos riscos, essas pessoas vivem de maneira independente, muitas vezes plantando seus próprios alimentos em solo contaminado e criando gado para subsistência. O estilo de vida do Samozele desafia as expectativas científicas, pois muitos vivem relativamente bem, apesar da exposição contínua à radiação de baixo nível. O Samozele também mantém tradições culturais e espirituais que refletem a ligação com suas origens. Eles acreditam que seus laços com a terra os protegem, e muitos têm histórias sobre como a natureza os ajuda a sobreviver. Essa resiliência cultural faz com que a vida na zona de exclusão seja não só uma questão de sobrevivência, mas também de identidade e pertença, criando uma sociedade peculiar onde o medo da radiação é superado pelo amor à terra. A saúde do Samozele é um tema de grande interesse entre os cientistas. Eles enfrentam problemas médicos ligados à exposição prolongada, mas a maioria dos estudos mostra que alguns indivíduos apresentam níveis de contaminação menores do que o esperado. Esses dados desafiam teorias sobre a radiação e os limites de exposição seguros, fazendo da zona de exclusão um laboratório vivo para entender os efeitos da radiação a longo prazo. A resistência do Samozele inspirou estudos e documentários que exploram suas rotinas e a complexa relação com o ambiente tóxico de Chernobyl. A vida na zona de exclusão se tornou uma curiosidade global, com muitos turistas e pesquisadores atraídos para entender como esses retornados vivem e como sua presença desafia nossa compreensão sobre a radiação e a resiliência humana. Eles são uma prova viva da capacidade de adaptação e resistência mesmo em condições adversas. A usina de Chernobyl ainda precisa de manutenção constante. Mesmo após décadas do acidente, a usina de Chernobyl permanece uma ameaça latente. Após a explosão, uma estrutura chamada o sarcófago foi construída para conter os materiais radioativos. Esse sarcófago era provisório, projetado para durar alguns anos, mas acabou se tornando um componente central de contenção. Entretanto, com o tempo, ele se deteriorou, demandando manutenção constante para evitar vazamentos. Em 2016, uma nova estrutura chamada Novo Confinamento Seguro foi inaugurada, cobrindo completamente o antigo sarcófago. Esse projeto, custando bilhões de dólares e financiado por um consórcio internacional, foi construído para garantir uma contenção mais segura e a longo prazo dos materiais radioativos. Este novo abrigo pode durar até 100 anos e é equipado com tecnologia para controlar a radioatividade e prevenir o colapso da usina. Trabalhar em Chernobyl é uma missão desafiadora, e apenas profissionais treinados são autorizados a realizar as manutenções. O tempo de exposição é rigorosamente limitado para reduzir os riscos de contaminação, e esses trabalhadores utilizam equipamentos de proteção altamente avançados. A presença deles na usina lembra que, mesmo com o novo confinamento, o perigo de Chernobyl persiste e exige vigilância constante. Embora o novo confinamento seguro seja uma barreira de contenção, a desativação completa da usina pode levar séculos. Isso porque o combustível nuclear permanece extremamente perigoso por milhares de anos. Essa complexidade na desativação de Chernobyl gerou questionamentos sobre o futuro de outras usinas nucleares ao redor do mundo, especialmente no que diz respeito ao armazenamento seguro de resíduos. A manutenção constante de Chernobyl é um lembrete permanente da destruição que um desastre nuclear pode causar. A necessidade de monitoramento por gerações futuras impõe um peso para aqueles que herdarão essa responsabilidade. O legado de Chernobyl é um aviso ao mundo sobre a importância de entender e respeitar os limites da tecnologia nuclear, destacando o impacto duradouro que uma catástrofe desse nível pode causar. Chernobyl como um refúgio para animais selvagens. Com a saída da população humana, Chernobyl viu o retorno da fauna local em grande escala. Espécies que eram raras na região, como lobos, ursos e linces, voltaram a habitar a zona de exclusão. Para muitos cientistas, é intrigante ver como a ausência de atividade humana parece ser mais benéfica para esses animais do que a presença de baixos níveis de radiação. A zona de exclusão tornou-se um ecossistema único onde espécies convivem em um ambiente contaminado. Pesquisas indicam que esses animais se adaptaram de maneira inesperada ao solo e à vegetação contaminados, um fenômeno que fascina biólogos e ecologistas. Os efeitos da radiação nas populações animais variam, com algumas espécies aparentando ser mais resistentes, enquanto outras apresentam mutações. A zona de exclusão oferece uma oportunidade única para estudar como a vida selvagem responde à ausência de seres humanos e à radiação ambiental. Cientistas monitoram os animais com câmeras e coleiras GPS, registrando suas rotinas e interações.
Esses estudos são fundamentais para entender os impactos da radiação a longo prazo e podem revelar como os ecossistemas se adaptam a condições adversas. Apesar dos perigos, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou um santuário involuntário para várias espécies. Esse paradoxo sugere que, embora a radiação seja prejudicial, a ausência de atividade humana pode proporcionar um ambiente mais propício para a biodiversidade. Isso levanta questões sobre a interferência humana e seus impactos nos ecossistemas, criando um debate sobre a relação entre a preservação e a contaminação. A fauna em Chernobyl serve como um lembrete da capacidade de adaptação da natureza, mesmo em cenários extremos. Lobos e outras espécies prosperam onde se pensava ser impossível sobreviver. Este fenômeno torna Chernobyl um lugar de curiosidade e esperança, uma demonstração da força da vida e um convite para repensarmos a relação da humanidade com o meio ambiente e o impacto que deixamos para as próximas gerações. A radioatividade nas árvores da Floresta Vermelha. Uma das regiões mais notórias em torno de Chernobyl é a chamada Floresta Vermelha, que recebeu esse nome devido ao intenso nível de radiação que matou as árvores, transformando suas folhas em uma cor avermelhada. Este local é um dos pontos mais contaminados da zona de exclusão, onde as árvores permanecem como um testemunho mudo da destruição que a radiação pode causar, absorvendo a radioatividade do solo e alterando sua aparência natural. O solo da Floresta Vermelha continua a emitir altos níveis de radiação, pois partículas radioativas foram absorvidas pelas raízes das árvores. Essa radiação armazenada permanece no ambiente, e a decomposição da matéria orgânica é extremamente lenta. Isso porque micro-organismos essenciais para esse processo, como bactérias e fungos, são drasticamente afetados pela radiação, tornando o ecossistema mais rígido e menos dinâmico. Pesquisadores que estudaram as plantas da Floresta Vermelha encontraram várias mutações genéticas nas árvores e vegetação, muitas das quais aumentam sua resistência à radiação, mas também resultam em deformações. Essas árvores desenvolveram características genéticas para se adaptar ao ambiente contaminado, o que levanta questões sobre a resiliência e a capacidade de adaptação das plantas a ambientes extremos. A Floresta Vermelha representa um risco constante de propagação da radiação para áreas vizinhas. Em períodos de ventos fortes, incêndios florestais ou enchentes, a poeira radioativa do solo e das árvores pode se espalhar para regiões adjacentes, carregando partículas nocivas. Em 2020, por exemplo, incêndios florestais na região aumentaram os níveis de radiação no ar, ameaçando cidades próximas e relembrando o mundo da presença invisível da contaminação em Chernobyl. A Floresta Vermelha serve como um estudo contínuo para cientistas que desejam entender como a radiação afeta os ecossistemas a longo prazo. Esse local não só mostra o impacto da radiação na natureza, mas também destaca as possíveis consequências de acidentes nucleares em larga escala. A floresta se tornou um alerta ecológico global, oferecendo uma visão única sobre os perigos que a energia nuclear descontrolada pode causar ao meio ambiente. A vida silenciosa dos fungos radioativos. Um dos fenômenos mais intrigantes de Chernobyl é a presença de fungos que se adaptaram a níveis extremamente altos de radiação. Esses fungos, como o Cryptococcus neoformans, são conhecidos por sua capacidade de absorver e se alimentar de radiação, convertendo-a em uma fonte de energia por meio de um processo conhecido como radiotrofia. Esse fenômeno é algo único e fascinante, revelando as adaptações surpreendentes da natureza. Cientistas acreditam que o estudo desses fungos pode ter aplicações além do planeta Terra. Como esses organismos sobrevivem em condições de radiação extrema, eles poderiam ser usados como modelo para o desenvolvimento de tecnologias de proteção para astronautas expostos à radiação no espaço. Este é um exemplo de como Chernobyl pode contribuir para a ciência, transformando a diversidade em conhecimento aplicável à exploração espacial. Esses fungos também têm um potencial promissor na descontaminação de resíduos radioativos. Pesquisadores estão explorando a possibilidade de utilizar essas espécies de fungos em áreas contaminadas para ajudar a remover ou isolar a radiação, um processo chamado biorremediação. Essa pesquisa é um avanço nas tentativas de lidar com a limpeza de locais contaminados e oferece uma abordagem ecológica para problemas nucleares. Os fungos de Chernobyl não apenas sobreviveram, mas prosperaram em um ambiente onde outras formas de vida pereceriam. Isso despertou o interesse em entender como esses organismos evoluíram para desenvolver características que os tornam resistentes à radiação. Esses estudos abrem uma janela para o entendimento de como a vida pode se adaptar a condições extremas, oferecendo insights sobre a biologia evolutiva em ambientes hostis. A presença desses fungos radioativos em Chernobyl gera grande curiosidade entre cientistas,
que continuam a estudar suas propriedades e potenciais usos. Essas descobertas são um lembrete de que, mesmo em cenários de destruição e contaminação, a natureza encontra maneiras de adaptar-se e sobreviver, oferecendo soluções inovadoras para desafios ambientais e tecnológicos que enfrentamos como sociedade. O turismo em Chernobyl e a fascinação pelo local do desastre. Apesar dos riscos, Chernobyl se tornou um destino turístico inesperado, atraindo milhares de visitantes anualmente. Pessoas de todo o mundo vão à zona de exclusão para entender melhor o desastre e ver de perto o local onde ocorreu a maior catástrofe nuclear da história. Esse aumento no turismo reflete a curiosidade global e o fascínio mórbido pelo impacto do desastre nuclear na região. As visitas turísticas a Chernobyl são altamente reguladas, com guias experientes que garantem a segurança dos visitantes, limitando a exposição a áreas de alta radiação. Durante o tour, os visitantes podem observar de perto as ruínas da cidade de Pripyat, os prédios abandonados e os vestígios deixados pela evacuação em massa. Cada passo é monitorado, e os visitantes saem com uma nova compreensão dos efeitos duradouros da radiação. O turismo em Chernobyl também beneficia a economia local, com agências e guias especializados lucrando com as visitas. Além disso, o turismo tem um papel importante em manter viva a memória do desastre, lembrando ao mundo dos perigos da energia nuclear e da importância de práticas seguras. Chernobyl é um memorial não oficial, onde o turismo ajuda a manter o alerta global sobre os riscos nucleares. Embora controlado, o turismo na zona de exclusão levanta preocupações ambientais, pois a presença humana pode afetar a fauna e a flora que se desenvolveram na ausência de pessoas. As autoridades enfrentam o desafio de equilibrar o interesse turístico com a necessidade de preservar o ecossistema único e radioativo que se formou na região. O turismo em Chernobyl é um exemplo do fascínio humano pela destruição e pelo desconhecido. As pessoas são atraídas pelo mistério, pela história e pela vontade de entender um evento catastrófico. Visitar Chernobyl se tornou uma experiência quase existencial, onde o turismo vai além do entretenimento, tornando-se uma reflexão sobre os perigos da tecnologia nuclear e a resiliência da natureza frente ao impacto humano. Então, diante de todas essas curiosidades e mistérios de Chernobyl, é impossível ignorar o peso histórico e o impacto duradouro desse desastre. Chernobyl não é apenas um local isolado, é um lembrete perpétuo de como o potencial da tecnologia pode rapidamente se transformar em destruição quando mal administrado. A zona de exclusão, com suas árvores radioativas, animais resilientes e até fungos que absorvem radiação, nos mostra como a vida encontra formas de se adaptar, mesmo nas condições mais extremas. Mas Chernobyl também revela a vulnerabilidade humana e os limites de nossas capacidades de controle. O desastre não só abalou a União Soviética, mas ecoou pelo mundo, levantando questões sobre segurança nuclear e a real capacidade de gerenciar as consequências da energia atômica. A fascinante biodiversidade que ressurgiu lá é um paradoxo. Um local que testemunhou uma das maiores tragédias da história moderna também se tornou um ecossistema inusitado e surpreendente. E mesmo após mais de 3 décadas, Chernobyl continua a atrair pessoas de todos os cantos, não apenas pela curiosidade, mas pelo desejo de entender os erros do passado e, quem sabe, evitar que eles se repitam. O turismo no local, os Samozeli que voltaram para casa e os cientistas que investigam a área mantêm viva essa memória e essa lição. A tragédia de Chernobyl nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade com o planeta e a necessidade de aprender com as cicatrizes deixadas por eventos catastróficos. Afinal, quanto mais entendemos o que aconteceu em Chernobyl, maior a chance de construir um futuro onde desastres como esse nunca mais voltem a acontecer.